A Europa voltou com tudo para tirar o Flaco Lopes do Palmeiras. Tem também o Verdão aí respondendo uma proposta que vem direto da Premier League. E os detalhes do empréstimo do Luigi. Quanto que o Palmeiras vai levar caso venda o jogador? Vamos junto, chega junto, a gente já conhece o nosso trabalho. Deixa aquele like que é muito importante pra gente, aquele hypar que ajuda o nosso vídeo a ficar melhor ranqueado, você ajuda o nosso vídeo a ficar na capa do YouTube, cara. Você não sabe como você ajuda a gente quando você faz isso. A única coisa que a gente pede para você que já conhece o nosso trabalho, se você ainda não nos conhece, fica à vontade, assiste o vídeo até o final. Muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias, e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito na resenha, no entretenimento. Se o vídeo te agregar, aí sim, você deixa o seu like e se inscreve no canal. Fechado, meu amigo, minha amiga, a gente conta com vocês nesse vídeo. Vamos junto, vamos trocar essa ideia. E tem o Paulinho também, né, cara? Que deu a situação do Paulinho, a situação do Paulinho. Vamos lá, senhor Erlan Dias, muito boa noite. Vamos trocar uma ideia, porque galera já falou, Paulinho, os caras já estavam usando o meme do cavalo, né, do Paulinho. Falou, cara, se quer que você é cavalo, já tem que mandar sacrificar. Os caras é complicado, né, velho? Impressionante, né? Saiu. Boa noite, primeiramente, ou bom dia, se já tá vendo outro dia aqui, né? Na quarta-feira. A linha do tempo foi o seguinte, né? De manhã saiu a informação aí que o Paulinho sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que já tinha iniciado os tratamentos. E, inclusive, todo mundo que deu a notícia fez questão de enfatizar, porque claramente essa notícia saiu de dentro do Palmeiras, que não tinha nada a ver com a lesão ali da perna direita, né? Que ele fez a cirurgia e tudo mais. Então, a gente sabia que era o entorse, não... Tempo de recuperação geralmente não é divulgado, mas teve até recentemente o próprio Gia que teve entorse e voltou 3 dias depois, então a gente sabe que entorse costuma ser mais tranquilo. E aí, eu não sei se o Paulinho viu o meu vídeo no Reels, espero que não, espero que, porque assim, os comentários eram os piores possíveis, assim, né? A galera falando muito mal e tudo mais, e aí ele acabou postando, né, agora no final da tarde aí, ó. Foi só uma entorse. Domingo estamos de volta. Tá cortando um pouquinho aqui porque o Instagram no computador é meio complicado, mas é isso, né? Foi só um entorse, ele colocou ainda em maiúscula ali, né? Domingo estamos de volta. Se saiu do próprio Paulinho, né? Ou seja, tempo de recuperação ele divulgou até para dar ao mesmo tempo uma tranquilizada, também uma parada de encheção de saco, né? E aí, né, cabe a gente também que informa vocês, isso eu acho que todo mundo sabe, todo mundo que acompanha futebol há muito tempo sabe, que é normal quando o cara volta de lesão, até ele pegar ritmo, ele ter essas pequenas lesões no meio, né? Isso não é algo que nunca aconteceu, a gente sempre vê isso acontecendo com outros jogadores. Então, e aí eu não sei se é verdade porque eu não fui assistir, mas teve alguém que comentou, uma galera, assim, mais de 2, 3 pessoas comentou que o Neto ou alguém tinha falado que era 2 a 3 meses fora. Eu não vi se o Neto falou isso de verdade, então eu não vou acreditar ele. Mas se alguém ouviu que era de 2 a 3 meses, uma entorse, aí, com todo respeito, né, gente? Vocês já estão vendo, todo ano tem isso, todo direto tem, então a gente sabe que não costuma demorar tanto, né? E normalmente entorse é considerado como caso leve, né? O Palmeiras confirmou, inclusive, que a lesão ela não tem relação, como você bem mesmo disse, na perna direita, que afastou ele 10 meses. E a recuperação do Paulinho, dessa lesão da canela dele, ela segue, segundo a análise do Palmeiras, como satisfatória. E ele vai ficar de fora desse jogo contra o Vitória, na quarta-feira, às 21h30 no Barradão. Ele ficou de fora hoje também do treino de terça. E ele não viajou. E domingo foi a primeira vez também que ele começou aí jogando, né, em 2026, depois de 441 dias. Ele jogou ali 65 minutos. E detalhe, né, esse stories dele aí, dele falando que domingo estamos de volta, isso é uma palavra dele, tá? Não tem nenhum retorno oficialmente divulgado pelo Palmeiras. Acredito que pro cara falar isso, o clube deve ter dado o aval, né? Mas enfim, é um entorse leve aí do Paulinho, menos mal, né, cara? Porque já tava todo mundo naquele sentimento. E por mais que o cara não tenha culpa, o cara não escolhe lesionar, né? Mas realmente é complicado porque o salário dele é alto, o passe dele é alto e já foi 1 ano e meio de contrato, né? Então tá todo mundo aí esperando o Paulinho voltar para conseguir dar o seu melhor e ser decisivo, porque decisivo, definitivamente uma coisa dá para dizer que ele é decisivo. Pô, os minutos que ele tem pelo Palmeiras e os gols que ele tem é um negócio assim assombroso, né? Então imagina ele 100% aí, mas é isso. E é exatamente isso. Teve alguém que comentou, pô, eu vi sua voz estava meio triste no primeiro vídeo. Eu falei, não é, cara, que quando eu vou dar uma notícia dessa eu já imagino os comentários negativos, né? Porque realmente, infelizmente, faz parte também do futebol, mas a torcida é muito passional
normal, né? Um ativo muito caro do clube, né? Mas por falar, né, em dinheiro, por falar em coisa cara, chegou aí o final do ano e começa aquela correria para deixar o licenciamento do carro em dia, né? Mas se você não pagou seu IPVA, você não consegue. Então o aplicativo Gringo te ajuda nisso. QR Code na tela aí, link fixado no comentário e na descrição para você baixar e deixar tudo em ordem, tá? Tanto com o seu veículo quanto com sua CNH para você não ter nenhum problema aí numa blitz ou separado aí e perder seu carro. É complicado, viu? É um custo muito alto quando você tem que tirar do pátio lá, falo por experiência própria. Então você baixa o aplicativo do Gringo aí, deixa tudo em ordem e ainda você tem o cupom 1000grau20 que você consegue aí 20% de desconto em parcelamentos acima de 10 vezes, beleza? Então o Gringo, que é um aplicativo credenciado pelo Detran, que está com a gente o ano inteiro, pode te ajudar a deixar tudo em ordem com o seu veículo e com sua CNH, beleza? Gringo, o melhor amigo do motorista. É isso aí, senhores. Vamos falar de Luigi, né? Vamos trocar uma ideia aqui, falar sobre Luigi. Eu tava com meu celular na mão aqui porque eu tava mirando no QR Code do Gringo pra falar, ó, isso aqui leva direto pro aplicativo, então corre lá, baixa o app do Gringo que você não paga nada. E vamos falar aqui de Luigi. Quanto que o Palmeiras pode montar, inclusive, pode ganhar, né? O Palmeiras montou uma operação aqui para lucrar de todo jeito com o Luigi. Vamos falar de uma pauta de mercado aí. O Palmeiras, ele desovou, né, minutagem que estava parada e ainda deixou a porta aberta para faturar com a negociação do Luigi. O que aconteceu? Ó? O que fechou hoje, né? O Palmeiras acertou o empréstimo do Luigi, cria da base, 20 anos, para o New York City da Liga dos Estados Unidos. A gente trouxe aqui para vocês, o anúncio oficial, inclusive, saiu hoje. Vínculo até o fim de 2026. Ele tinha pouco espaço ali no ataque do Abel, então ele vai lá tentar ganhar jogo, vai tentar ganhar rodagem e vitrine até para o Palmeiras conseguir vender, né? E a engenharia do negócio, o Palmeiras sempre travou bem. Não é um empréstimo de graça, ó. Os números aqui para vocês. Ó. O New York City paga $300 mil só para levar por empréstimo. Um milhão e meio de reais aqui, né? E fixou uma opção de compra de 6. Cara, é alto isso aqui, hein? 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares, uns 30 milhões de reais. E mesmo se vender por esse valor, o Palmeiras ainda guarda 20% dos direitos aí numa futura revenda lá na frente. Então o Palmeiras recebe para emprestar, pode receber 30 milhões para vender e ainda vai ficar com uma fatia de 20%, bicho. Esse negócio tá muito bem amarrado. Convenhamos aqui, pelo menos na minha opinião, quero saber de vocês aí também. E o Grupo City, né, que é o que está recebendo ele, o New York City faz parte do City Football Group, que é o mesmo dono do Manchester City. O Luigi, ele vai ser lapidado ali dentro de uma das maiores estruturas do planeta, né? Se der certo, o Palmeiras vendeu um cara ali que estava no banco, conseguiu faturar uns milhões, né? Deixou ali algumas porcentagens na mesa. Então hoje, essa venda do Palmeiras, dá para se dizer que ela foi muito bem amarrada, muito, como posso dizer, até pensando em futuro, né? Amarrada no termos de presente, né? Palmeiras libera um jogador, pega com o empréstimo, também com a venda, e ainda fica com uma margem para o futuro. Então aqui, na questão do Luigi, foi muito bem amarrado, né, cara? Muito bem, e pelo desempenho do Luigi no time profissional aí, realmente o Palmeiras tá conseguindo ainda fazer uma grana, conseguindo ficar seguro também, pensando nessas vendas futuras aí, pensando no que ele era na base, né? A gente talvez esperava um pouquinho mais, mas isso é absolutamente normal num time que revela tanta gente, né? A gente vendeu um zagueiro bem pra caramba e tá conseguindo fazer uma grana ali também com o atacante. Geralmente o atacante que dá mais dinheiro, né? Mas a gente tem que se acostumar com isso também. É porque antigamente, né, quando surgia no Palmeiras, era tão raro, surgia sempre o atacante, né? Que é ali mais perto do gol e tal. Agora mudou as coisas, tanto que a gente tem aí até volantes que subiram aí recentemente, né? Mas por falar em dinheiro nos cofres do Palmeiras, vamos falar aí de uma proposta que vem direto lá da Rússia, que é do Spartak Moscou, tá? Um dos maiores clubes da Rússia lá, e a gente sabe lá que os caras têm a grana, né? Eles decidiram ir para cima do Flaco Lopes, tá? E realmente o clube sinalizou uma investida de 24 milhões de euros, uns 139 milhões de reais aí, dependendo a cotação, né, para tentar tirar o Flaco do Palmeiras, né? Ainda não é uma proposta oficial, teve a sondagem ali com o staff do jogador, aquele esquema que a gente sabe como funciona até chegar a uma proposta oficial, né? E não é a primeira investida dos caras pelo Flaco Lopes, tá? Eles já tentaram na janela passada, já tiveram ou não, e agora eles tentam de novo, só que o Palmeiras está determinado na questão Flaco Lopes de segurar ele, né? Então o Palmeiras já
disse um não aí na questão da intenção de vender, né? Como não é proposta, simplesmente na intenção, na consulta ali, já disse que não deve vender. Ele é um dos principais, se não o principal jogador do Palmeiras, né? E o Palmeiras, né? A gente já falou aqui que avalia que o Flaco hoje é entre 35 a 40 milhões de euros, né? Então a gente tá falando de mais de 200 milhões de reais, que é bem acima aí do que os russos ofereceram. E, claro, ainda tem a questão aí do contrato até 2029, uma multa de 100 milhões de euros, né? Que a gente sabe que raramente sai por essa multa, mas, né? Se alguém quiser pagar, aí é muita grana. Então, o Palmeiras está decidindo mesmo a não perder o Flaco Lopes, o que eu acho muito bom. Se de fato a janela terminar como está agora, sem nenhuma contratação de peso, ou sem nenhuma contratação, a permanência do time, para mim, já é incrível, né? O Maurício, que teve até ali a Atalanta e tudo mais, acabou ficando, eu espero que fique, né? Já meteu 2 gols aí na volta, e agora o Flaco Lopes, a gente já tá vendo como ele faz falta nesses jogos aí que ele esteve ausente, então imagina um semestre inteiro sem ele. Ele passa a ser titular o quê? Nas duas últimas temporadas, né? Dá pra se dizer o quê? 24, 25, né? Que ele é titular mesmo, assim, ó. E os números dele, pelo menos nessa temporada, 14 gols e 8 assistências, 214 jogos, 71 gols, 25 assistências pelo Palmeiras desde 2022. E também foi sondado pelo Atlético de Madrid, vale lembrar, e o Fenerbahçe da Turquia. E são duas sondagens aí do Spartak Moscou, né? A primeira investida era ali na casa dos 20, e aí depois os caras sinalizaram agora com 24. Então são duas propostas. E natural, né, cara? Se você quer ser campeão no segundo semestre, eu defendo que o Flaco Lopes tenha que ficar. Acho que, na real, o valor é até o de menos, né? O valor ele acaba sendo até o de menos. O Palmeiras tem que focar em ganhar os grandes campeonatos agora do segundo semestre para trazer a autoestima do torcedor de volta também. Isso é muito importante para a gente no segundo semestre, hein? Precisamos ganhar alguma coisa. E vamos falar aqui do Palmeiras agora, que recusou uma proposta da Premier League. Cara, valor altíssimo, viu? É do Aston Villa, a liga mais rica do planeta, inclusive a Premier League. Mandou uma proposta aí de 175 milhões para tirar o Alan do Palmeiras. 175 milhões, cara, por um jogador de 21 anos, que é um dos coringas aí do time, aquele que joga em várias posições, e o Palmeiras recusou. O Palmeiras disse não pela proposta do Aston Villa pelo Alan, e é aquilo que reforça mais uma vez o que a gente está falando. O Palmeiras não quer perder os jogadores para o segundo semestre, só se for algo realmente irrecusável, né? Teve a vez ali a mesma escola que o Palmeiras teve o Hendrick, teve proposta por Hendrick, pelo Estevão, resolveu segurar. Então hoje a blindagem do Palmeiras, ela tá pesada, contrato até 2029, inclusive, multa de 100 milhões de euros, né? E o Palmeiras é dono de 70% do passe. E, cara, 175 milhões é muita grana, hein? O Palmeiras acabou também, como você bem informou, recusar uma proposta também pelo Flaco Lopes, então o recado tá claro, né, cara? Segundo semestre aí, a manutenção vai ser forte para tentar levar os títulos, né? E se você segura esses caras e eles se destacam aí no segundo semestre, você consegue fazer uma grana com eles também no final do ano, né? Não sei a questão, talvez o Flaco pela idade nem tanto, mas o Alan pode ser que sim, né? E aí, se sair no final do ano, você tem mais tempo de repor, você tem mais tempo de iniciar a temporada aí. Se você ficar ali, né, batendo a cabeça para repor no Paulista, é diferente de você ter que repor agora em fase decisiva de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, né? Então é ideal que o Palmeiras faça isso. A gente já falou sobre a questão financeira, o Palmeiras está segurando, claro, fecha um mês ou outro num déficit aí, mas deve fechar o ano no azul, e aí no final do ano, imagina, você ganhar uma Libertadores, o próprio brasileiro que o Palmeiras tem feito uma ótima campanha, esses caras aí vão sair cada vez mais valorizados, né? E pode ainda ter mais, né? A gente tá vendo o Maurício como cresceu depois da Copa também, pode ter outros jogadores aí que crescem. Pode ser que no final do ano o Kelvin esteja. Aí eu tô brincando. Não, Aí eu aí você exagerei. brincou comigo. Aí você brincou comigo, não é possível. Aí você viajou. Não é possível. O que você tá tomando, cara? Fala pra mim. Pode falar a verdade. Confessa Aí pra eu... nós. Não, mas é zoeira. Mas falando sério, especialmente os principais jogadores aí, né? O Flaco, o Alan, pensando no Maurício também, devem estar mais valorizados no final do ano. E aí você consegue fazer uma grana absurda sem perder tanto esportivamente, né? Assim, conseguindo repor, né? Me dá um pouquinho de medo do Flaco, por exemplo. É o Ah, cara que me dá medo se sair, se vai ter reposição pra ele. mas você sabe que é o pior? É que depois ele tá mal porque ele veio jogar aqui, ele fez alguns jogos mal. Mas o Kelvin, ele não é um lateral ruim, né, cara? Isso que é o mais difícil. Não, Tipo, se tirando o Palmeiras, se você tirar o recorte Palmeiras, ele não é um lateral ruim, né, cara? não. Isso que é o mais difícil, né?
Eu postei eu postei uma foto dele na seleção, até brincando, acho que no começo da Copa. Acho que quando o Wesley machucou, né? Tipo, de levar ele e tal, né? E só que a foto, né? Porque às vezes tem jogador ruim, jogador médio, que a foto na seleção é na base, né? Ah, a foto era ele enquanto ele jogava no Furacão. Ele foi convocado enquanto ele jogava no Atlético Paranaense pra seleção principal. Então a gente tá falando de um cara que era muito promissor, né? E ele realmente não encaixou ainda. Você vê que ele tem ali uns momentos, mas complicado demais. E o Gia é o que a gente já falou, né? É um ótimo defensor, mas passou do meio campo pra frente dá um desespero. E o Kevin é o contrário, né? Do meio campo pra frente até que ele desenrola melhor, mas na defesa é um desespero. Devia poder entrar com dois laterais e contar só como um, né? Na escalação. Pelo menos pra cobrir, né? Pra fazer a boa ali. Isso é verdade mesmo, me ajudarem mais. Rapaziada, o que vocês pensam aí? Ó, muita informação pra vocês, cara. Paulinho, Flaco, falamos do Alan também. Muita coisa pra vocês aí. Muita coisa de mercado, né? Situações aí do Palmeiras nesta terça-feira, 28/7. Lembrando que amanhã tem jogo, estamos por aqui também. Deixa aí nos comentários, cara, o que você pensa a respeito. Se chegou até aqui, bicho, se você chegou até nesse vídeo, até o fim desse vídeo, peço pra você, agora sim, aquele like, aquela hypada, muito importante pra gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E tamo junto, viu? Obrigadão pela sua presença, pela sua audiência. Tamo junto, Erla. Obrigado. Falou, rapaziada. É isso. Amanhã, tomara que o Palmeiras se recupere aí, que o Flamengo se lasque de novo. E a gente fica já com os pontinhos a mais um Brasileirão na frente. É isso. Tamo junto.